é o último dia, é domingo, as pessoas já estão um bocadinho cansadas, mas temos ainda muitas coisas interessantes para acontecer. E vamos começar o dia com um painel bastante diverso, com um painel em que vamos ter várias organizações a falar e uma pessoa que é muito querida, que é julgo que é das melhores professoras que nós temos e, portanto, temos sempre o prazer de poder ouvir a professora Maria Emília. Mas vamos começar com a Ana Sanches, que é da ADPM. A ADPM é um caso de sucesso e de longevidade no trabalho de questões, não só de questões de educação ambiental, mas também questões de desenvolvimento, de conservação do ambiente, cooperação, solidariedade, e portanto o trabalho deles é espetacular, é um trabalho que se calhar teria ainda maior visibilidade não fosse o facto de ser no interior de Portugal. Mas pronto, enfim, é mais um desafio e é um desafio que eles têm vencido com sucesso. Portanto, eu peço à Ana para subir para conversar agora. Ser mais pequenina, que eu sou pequenina. Eu sou pequenina. Onde é que isto está? Como é que isto... Isto não tem rato. Oh, Mário, o rato não aparece. Já apareceu, já apareceu. Então, bom dia a todos. O meu nome é Ana Sanches. Em primeiro lugar, queria agradecer à ASPIA pelo convite que foi endereçado à ADPM. É um prazer estar aqui nas Jornadas de Educação Ambiental. Eu, a título pessoal, porque trabalho há muitos anos nesta área, tenho acompanhado, já participei várias vezes desse lado e é um prazer este ano estar deste lado. E também porque... particularmente por serem manteigas, eu sou do distrito da Guarda, apesar de trabalhar há muitos anos no Alentejo, sou de Sabugal e por isso é ainda acrescido o prazer de estar aqui hoje a apresentar o trabalho da ADPM. Falar um bocadinho sobre os recursos locais ao serviço da educação e do desenvolvimento a partir do Baixo Alentejo. A ADPM, a Associação de Defesa do Património de Mértola, está sediada em Mértola, tal como o nome indica, no Baixo Alentejo, mesmo no fundinho, quase a chegar ao Algarve. Foi constituída em 1980, ou seja, fez já 42 anos de existência, e desde a sua fundação que uma das preocupações-chave se baseou sempre na conciliação entre a conservação dos recursos naturais, e o desenvolvimento socioeconómico dos territórios rurais, pelo sítio, pela sua localização. Pela necessidade de intervir em diferentes setores, que são todos eles essenciais nos processos de desenvolvimento, foi essencial a formação de uma equipa multidisciplinar, ou seja, temos técnicos de muitas áreas e que trabalham num projeto comum, em que o envolvimento das comunidades é uma das partes mais importantes do nosso trabalho. A ADPM, à semelhança de muitas outras organizações há 40 anos atrás, constituiu-se como uma ADL, como Associação de Desenvolvimento Local, mas depois, pela necessidade, pelo isolamento, por vários fatores, foi agregando outras valências. Mais tarde foi reconhecida como Organização Não Governamental de Ambiente e mais tarde, pelo trabalho que desenvolve fora de Portugal, foi reconhecida como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento. Tem várias áreas de intervenção, tal como disse, nasceu para o desenvolvimento local, mas depois foi integrando a vertente social, o trabalho com idosos, com públicos desfavorecidos, a intervenção ambiental, no que diz respeito tanto à agricultura, como ensaios de práticas ambientais e agrícolas, florestais, também a capacitação e a formação tem sido uma das suas áreas de excelência e uma das áreas que integrou mais tarde, mas que é talvez atualmente das áreas que mais trabalha, é de facto a cooperação internacional para o desenvolvimento, como o João disse, né, que nos conhecemos mais deste mundo da cooperação para o desenvolvimento. Ao longo do tempo, a ADPM definiu uma estratégia de desenvolvimento integrada
que fosse motivadora e contribuísse para a atratividade destes territórios rurais, que é um dos maiores desafios que nós temos, à semelhança de outras organizações de territórios rurais. Na área da educação, tanto os espaços formais como não formais foram por nós considerados como privilegiados para a formação das crianças e dos jovens e tem sido implementada uma estratégia que visa a motivação, a identificação com o próprio território, a pertença ao território, o conhecimento das entidades e dos projetos locais, ou seja, saberem o que se passa na sua própria terra, o reconhecimento e a valorização dos recursos dos seus territórios, o conhecimento das oportunidades de desenvolvimento e emprego, não é? Porque não conseguimos fixar pessoas nos territórios rurais, por mais que se reconheça a sua beleza ou os seus recursos, sem de facto criar emprego, e a questão da intergeracionalidade para a recuperação dos saberes seculares, não é? Sabendo nós que a população destes territórios é bastante envelhecida, e de que forma é que isso se pode transformar em desenvolvimento, ou seja, de que forma é que isso se pode pôr ao serviço do desenvolvimento. Após ter participado na criação do Parque Natural do Vale do Guadiana, em 1995, a ADPM intensificou o seu trabalho de educação ambiental. Foi um marco muito importante naquele território, foi um parque criado num modelo muito particular, foi um parque proposto pela própria população, foi um parque criado pela união das entidades locais, e a ADPM, sendo uma delas, assumiu muito a necessidade de envolver a população e de que os jovens pudessem participar de forma ativa na gestão do território. Para isso, tem desenvolvido, ao longo dos anos, ações de sensibilização ambiental para vários públicos. Todos os anos tem um programa específico para os diferentes níveis de ensino, múltiplos programas com temáticas diversas, e também usando o Centro de Estudos e Sensibilização Ambiental do Monte do Vento, que é uma propriedade agrícola e florestal da qual a ADPM é proprietária, e é um dos espaços onde decorrem muito do nosso trabalho e muitas das nossas atividades de educação ambiental. Também, como todos sabemos, a formação de professores e dos atores locais tem sido muito importante para esta questão da cidadania ambiental. Andando um bocadinho no tempo, numa altura em que a problemática da desflorestação era, de facto, uma ameaça naquela região, uma das primeiras campanhas que a ADPM fez foi a Azinheira Amiga do Monte, que depois se seguiu, pelas características do solo que temos no Baixo Alentejo também, em 93, o solo, um recurso que é urgente recuperar. Depois, na perspectiva da criação do Parque Natural, começou a ser trabalhado com as crianças e com os jovens locais as espécies mais ameaçadas, e depois, de facto, em 1995, quando se criou o Parque Natural, a temática foi uma área protegida para o Guadiana. Depois, numa perspectiva mais integrada, e como provavelmente muitos saberão, a Mértola é muito conhecida não só pelas suas características ambientais, mas pelo seu património histórico, e por isso foi trabalhado, na altura ainda era uma única entidade, a ADPM e o Campo Arqueológico, que mais tarde se vieram a especializar em áreas complementares, mas foi feito um trabalho de sensibilização, não só ambiental, mas também patrimonial, para todos os valores de Mértola. Nesta altura havia um trabalho muito intenso com as escolas que estavam dentro da área do Parque Natural, e durante vários anos foi feito o projeto Guadiana Vivo, que integrou várias temáticas e que eram os professores que propunham, que faziam grande parte dos conteúdos, e dentro deles tivemos a campanha da Lontra, a campanha da Azinheira. Muitos destes materiais, apesar de terem mais de 20 anos, alguns, umas reedições ou alguns, estão lá em cima, na mesinha da entrada, se alguém quiser consultar ou mesmo levar. Na altura, foi nesta altura que adquirimos a propriedade do Monte do Vento, então muitas das atividades, como teatros de rua, como a experimentação, passaram a acontecer neste espaço, nesta propriedade. Mais tarde tivemos o projeto Saramugo,
e o projeto da Ecoteca Terrestre e Fluvial. Estes 2 projetos foram particularmente interessantes porque permitiram criar infraestruturas móveis, não é? Ao contrário da propriedade, que as crianças tinham que se deslocar até lá. A Ecoteca Terrestre, por exemplo, esteve em todas as localidades, todos no Alentejo, nem todos são freguesias, não é? Temos muitos montes, não é? E esta Ecoteca Terrestre, que era uma carrinha com o interior modificado, percorreu todos os montes do Baixo Alentejo, ou seja, levou todo este conhecimento, toda esta informação, as atividades, as dinâmicas, a todas as escolas, todas as localidades do Baixo Alentejo e que, apesar de pouca população, a área é enorme, como devem saber. Também a Ecoteca Fluvial foi um marco muito interessante, ou seja, foi quando as atividades de educação passaram a ser feitas no próprio rio, porque muitas das atividades, o foco era o rio, a diversidade das espécies do rio, e por isso muitas das atividades passaram a ser feitas dentro do barco, que é a Ecoteca Fluvial, dentro do rio Guadiana. Mais tarde, juntamente com um conjunto de entidades, o Parque Natural, as escolas, a Câmara, pensou-se em definir uma estratégia mais alargada, ou seja, uma estratégia integradora em que fosse criado um plano para o Vale do Guadiana, ou seja, pensar a educação ambiental de uma forma mais integrada e no âmbito deste projeto, que foi a Educação Ambiental e Cidadania, foi criado um grupo, que é o Grupo de Educação Ambiental do Vale do Guadiana, que persiste até aos dias de hoje, ou seja, mantém-se. Por acaso é curioso que está aqui um professor de Serpa, que também participa comigo neste grupo, e estas entidades definiram quais é que eram as prioridades e, ano a ano, foram feitas campanhas que resultaram desse mesmo plano, ou seja, quais os temas que fariam mais sentido em cada ano. Voltou a trabalhar-se muito a questão da desertificação do solo e as espécies ameaçadas do matagal mediterrâneo, com destaque para o lince ibérico. Dentro deste plano continuaram a ser definidos temas como os cogumelos silvestres, a azinheira. Muito trabalho tem sido feito com recurso a teatros de rua, ou seja, é uma forma particular que resulta muito bem nesta questão da descentralização dos polos. Também com a escola profissional, muito do trabalho, muitas das aulas de educação ambiental decorrem no Monte do Vento, ou seja, na propriedade que vos falava, e são eles que depois desenvolvem as atividades nas escolas, ou seja, uma forma de envolver vários públicos. Pelas características do território, temos muitos projetos intergeracionais, ou seja, em que colocamos o saber das pessoas mais velhas em contacto com os mais novos, as trocas de experiências e a passagem desse conhecimento. O consumo de produtos locais, não é? Também pela característica do território, este tem sido um tema que durou como prioridade durante vários anos. E com a reintrodução do lince ibérico no Parque Natural em 2015, o tema do lince e a preparação da comunidade local para receber a reintrodução e todas as questões sociais e de atratividade que isso implicam, foram trabalhadas durante vários anos também na altura da reintrodução. Mais recentemente, em vários projetos de investigação-ação, ou seja, projetos de agricultura, de floresta, em que o foco tem sido as alterações climáticas, mas todos eles, depois do trabalho científico feito, partilham com a comunidade educativa os resultados, o trabalho, para que, de facto, as crianças do território tenham o conhecimento daquilo que se passa no seu próprio território. Foi o caso do projeto Life Montado, continua a ser com o projeto Life Desert Adapt e com o projeto Alentejo Clima em Escassez Hídrica, que tem como foco a água e que criou uma rede de escolas pela água que tem funcionado de uma forma também muito interessante e integradora. Na economia circular e com a hotelaria, por Mértola ser um local muito turístico, a questão da economia circular na área da restauração também foi identificada como uma prioridade e tem estado a ser trabalhada, nomeadamente
com um projeto de reutilização do óleo e pondo este trabalho ao serviço também de outros territórios onde a ADPM tem uma atividade bastante intensa, tem trabalhado, por exemplo, em Cabo Verde, muitos destes temas, como os resíduos, a água, o património e a agricultura, nas escolas de Cabo Verde, mais recentemente com a flora endémica, a agricultura sustentável dos sistemas agroflorestais, ou seja, todo este conhecimento de 20 anos foi transposto, foi de alguma forma aproveitado para estes territórios, e também em Moçambique trabalhamos muito em Monapo e muito deste trabalho, muitos dos conteúdos criados, tudo aquilo que de facto é possível transpor, claro que não dá para fazer tudo tal e qual, mas muito destas competências têm sido postas ao serviço. Também na ilha de Moçambique, onde Portugal tem uma intensa presença através do cluster da cooperação portuguesa, a ADPM tem contribuído com a sua experiência de educação patrimonial. E, por último, este trabalho tem sido possível utilizando alguns dos recursos que temos à disposição e que convidamos todos a conhecer, nomeadamente o Centro de Estudos e Sensibilização Ambiental que foi criado no Monte do Vento, um espaço de produção biológica, de percursos de natureza e também com alojamento, e o Centro de Acolhimento da Amendoeira da Serra, que é um espaço que alberga 36 pessoas e que permite que nos apoie em muitas destas dinâmicas, atividades, formações, encontros, que trabalhamos. Também na Amendoeira da Serra, que é a última localidade antes de chegar ao Pulo do Lobo, temos o Centro de Interpretação, que inicialmente foi constituído com foco na população, ou seja, de dar a conhecer à população os seus valores locais, e que atualmente foi transformado num Centro de Interpretação do Lince, um espaço de informação sobre esta espécie, com uma exposição e um conjunto de materiais lúdicos. Por último, o Observatório do Lince Ibérico é uma estrutura de utilização livre que foi recentemente localizada em São João dos Caldeireiros e que assinala o local onde foi feita a primeira solta no processo de reintrodução e onde se pode desfrutar de uma paisagem magnífica e que convidamos todos a visitar. Muito obrigada pela vossa atenção. Qualquer questão? Todos. Consigo sair, o rato não funciona. Já fiz, mas tem o ratito não funciona. Eu não consigo ver o rato, não sei se é. Não aparece. Podes mudar para aqui. Caiu outra aberta. Obrigada. Estamos aqui com um pequeno problema informático. Mas pronto. Não, vai com o cursor. Bem. Estes microfones. Bem, então agora eu tenho o maior prazer de vos apresentar a professora Maria Emília Martins, da Escola Secundária de Benfica. Eu julgo que uma das grandes funções de um professor é desafiar os alunos, é motivá-los, mas também é incomodá-los, ao ponto deles quererem aprender e quererem fazer mais. A professora Maria Emília Martins foi professora do meu filho mais velho, e eu estou a rezar que é para ela ser professora do meu filho mais novo daqui a um ano. Portanto, acho que é o maior elogio que se pode fazer a um professor, é exatamente isso. E, portanto, eu espero que ela tenha ainda a energia, a coragem para fazer as coisas como fez com o Filipe, agora para o Francisco, porque eu preciso de ajuda e... e acho que estou a dizer à professora para me salvar. Bem, sem mais demoras, apresento a professora Maria Emília Martins. Bom dia. Obrigada pelo elogio, mas pronto. Agora não encontro o rato. Melhor usar o cursor. Qual é que vai pôr? Assim? Não. Não? Já está. Pois não faço a menor ideia. Mário, ajuda. Este rato é um bocadinho... Essa parte não sei. Eu posso... Quem tem ratoeiro?
Não fui eu. Não, eu também não sei. Deixa lá ver, se calhar aqui em cima às vezes há uma teclazinha que é do rato. Aquele está ali, só que não se mexe. Pois. Pessoal da informática. Socorro. Já aí vem salvação. Vem a salvação a caminho. É melhor não mexermos muito, senão ainda fazemos pior. Deixa ficar isso. Quer dizer... Não, ele chega aqui e vai clicar no botão. FN F5 e vai dar, mas... Pois, se calhar. O rato sumiu. Fiz que é difícil, não é? O rato apareceu. Já está. Já está o rato. Ok. Então, eu chamei à minha apresentação Ensinar e Aprender a Preservar o Ambiente com a Biodiversidade, porque, além de ensinar, ou pelo menos tentar, eu tenho aprendido bastante com o trabalho que tenho feito com os alunos, com os vários trabalhos ao longo do ano. E nós este ano, já começámos há alguns anos, mas estamos a trabalhar numa coisa que se chama um bosque comestível, em que temos o Jardim das Ciências, que já vou explicar mais em pormenor. Os alunos também participam num programa do Ciência Viva, que é o Polinizadores em Ação. Também construímos um jardim micológico que, com o devolver à terra, nos ajuda a perceber a melhoria dos solos e da retenção de água e de reciclagem de materiais. Outra coisa que fazemos também bastante é a biodiversidade e também participamos naquele programa ou no projeto das borboletas noturnas. Usamos muito o Biodiversity for All para ficar com uma base dos seres vivos que existem na escola, que neste momento já são à volta de 1000 espécies. Estas imagens são antigas porque o meu computador pifou e não queria tirar imagens novas. O Bosque Comestível começou há muitos anos com uma pequena horta em que trabalhávamos mais o conceito de plantar e eles verem as diferentes culturas e como é que se cultivava, etc. Agora mudámos para uma espécie de agricultura um bocadinho mais parecida com o ecossistema ou com o funcionamento do ecossistema, mas continua a fazer plantações e a fazer melhorias do espaço. Nas melhorias do espaço, tenho medo que um dia destes, quando a parque escolar chegar para intervencionar a escola, for fazer a mesma coisa que fez aqui há uns anos noutra escola em que estive, que tinha um projeto semelhante, e agora vamos lá e eles arrasaram tudo. Puseram muito cimento, pouco canteiro, etc. Os polinizadores em ação, eles agora andam a contar os polinizadores que encontram lá na escola para tentar identificá-los e saber quantos são e se lá estão ou não. Também chamamos a estas atividades e algumas que vamos fazer a Monsanto aulas sem paredes e normalmente utilizo estas aulas todas para relacionar com os conteúdos programáticos, portanto aproveito para falar nos ciclos de vida, nas relações bióticas, o funcionamento dos ecossistemas com relações bióticas e fatores abióticos, também com o jardim de fungos. Aquilo ali é a imagem do nosso jardim de fungos, é simplesmente uma área entre 3 árvores em que lá convencemos as funcionárias a colocar as folhas caídas em vez de colocar no caixote do lixo e mandar embora. Foi uma tarefa difícil, mas está a ser conseguida, e temos sempre a prenda de, quando chove, termos muitos fungos e cogumelos diferentes lá no local que eles podem observar. Na parte do 11º ano, conseguimos falar da reprodução, de ciclos de vida, de biodiversidade no 10º ano e da evolução, e também da diversidade intraespecífica, em que se consegue ver que os seres vivos da mesma espécie são diferentes, têm características semelhantes, mas conseguem ver-se as diferenças. Depois, quando estes trabalhos são incluídos em quase todos os conteúdos, desde o 10º ao 12º ano, que são os anos que eu tenho, e depois aproveitamos para os alunos mais velhos servirem de monitores e fazerem exposições e visitas guiadas a alunos de outros ciclos, desde o infantário, a pais e encarregados de educação, que às vezes vão, às vezes não, depende dos anos, os nossos colegas, que também partilham, conseguem ver as exposições e ir com os alunos e utilizar
e ajudar-nos, por exemplo, na compostagem, trazer materiais e essa coisa toda, e a mudança de pensamento também nos auxiliares de ação educativa, que já conseguem pôr as folhas no monte em vez de levá-las para o lixo. A outra coisa que acontece também engraçada é que aparece uma borboleta morta numa sala e dizem: isso é da professora Emília. E a borboleta não tem nada a ver comigo, mas pronto. Ou então chamam-me: estão ali umas coisas numa parede, é melhor ir lá ver antes de limparmos. Pronto. É assim uma coisa do género. O que nós fazemos um bocadinho, tanto com o Biodiversity for All como com a partilha com pais e outros alunos, é uma espécie de ciência cidadã rudimentar, é do secundário, não é das universidades. É uma coisa mais rudimentar, como é óbvio, mas que eu penso que fará com que os alunos vão adquirindo alguma consciência, sem forçar muito. E, de vez em quando, agora já não, porque nos últimos anos, devido à pandemia, a escola já tem uma longa tradição de participar nos caretakers. Eu participei durante 4 anos, agora desisti dessa, também já estou a ficar cansada, mas também também é um projeto e um encontro interessante para os jovens trocarem ideias acerca destas problemáticas relacionadas com a sustentabilidade e com o ambiente. Com estas tarefas que vamos fazendo ao longo dos anos, pretende-se estimular o interesse pela observação da biodiversidade. Eu observo bastante e eu acho que alguns deles se interessam, outros nem tanto, mas eles também não são todos iguais e não querem ir todos para a mesma área. Permite a abordagem e ilustração de múltiplos conteúdos programáticos, portanto, conseguimos mostrar parasitismo, conseguimos mostrar relações bióticas e abióticas com exemplos que estão dentro da escola, não precisamos ir muito longe. Produzimos também materiais para utilizar nas aulas práticas de biologia e levar os alunos a compreenderem a importância de reciclagem de materiais da natureza e refletir também sobre o tema sustentabilidade. E depois podemos ter, assim, a observar estas coisas giras que acontecem no quintal da nossa escola, apesar de ser à noite, isto era meia-noite, 1h da manhã, quando fomos ver as cigarras a emergirem, e esta já pode ser durante o dia, que é a emergência, desde o ovo até a emergência da borboleta adulta da Carachas, porque temos um bocado, nos últimos anos, tentado introduzir plantas que atraiam insetos, borboletas, no fundo, que aumente a biodiversidade no quintal da escola. E eu gosto muito desta frase do Suzuki, portanto, temos que encorajar as nossas crianças a se ligarem ao mundo natural, senão não esperamos que elas o protejam. E queria mostrar um videozinho que tem uma parte feita pelos meus alunos, porque eles, quando fazem alguns trabalhos, podem produzir vídeos ou cartazes ou outros materiais, e este está incluído num outro vídeo que encontrei lá na escola, e só para verem um bocadinho daquilo que se faz. Pois, acho que estou com o mesmo problema das outras pessoas, que é... colocar o vídeo para mexer. Escape para sair? Pois, eu já escapei, agora... Help! É que ainda por cima não pus o link, pus-me. Ele chega aqui e põe isto a funcionar. Pronto. Não? Mudei. Tive que usar as duas mãos, viram? Foi muito mais complicado. É isto. É isto, certo? Yeah. Ainda estou dentro do tempo. Sim. Pronto.
nosso trabalho começou com a recolha de materiais para compostar. Com a ajuda dos nossos colegas, recolhemos erva e folhas secas, ervas daninhas, ramos e raízes pequenas dos canteiros da escola. Além destes materiais, recolhemos também algas do nosso lago. Obtivemos 2 grandes montes de material para o nosso compostor. Depois disso, pusemos mãos à obra. Acabado o compostor, começámos a enchê-lo. Foram eles que escolheram a música, ok? Quando se acaba de encher o compostor, devemos sempre regá-lo. Agora é só esperar. Oh meninas, isto demora 6 meses a compostar. O quê? Pois é, amigas. Agora só para o ano. Pronto, acho que me esqueci de dizer, mas muitas destas atividades também têm a contribuição dos professores de Físico-Química e de Inglês e de Português, não é só Biologia e Geologia. Obrigada.
eu e o microfone, mais uma vez. Pronto, obrigado, professora. É bom ver tanto trabalho que é feito na escola e, se for preciso, gente que é para protestarmos cada parque escolar queira mexer no bosque, é só avisar que a gente trata disso. Pronto, a seguir, vou passar a palavra à Ana Isabel Castanheira, que é do Instituto Marquês de Valflor, que é uma ONGD, tal como a OICOS, e que é parceira de longa data e de muita coisa, e que é uma amiga querida e que tem um trabalho muito, muito longo sobre educação para o desenvolvimento. Pronto, e desta vez consegui trazer cá alguém que sabe mesmo de educação para o desenvolvimento, porque estavam mal habituados, era só eu que falava, era pouquinho, agora vem uma pessoa que é mesmo especialista, portanto, sem demoras, apresento a Isabel, Ana Isabel. Não, obrigada. Bom dia, meu nome é Isabel Castanheira. Obrigada, Zé Luís, pela apresentação. Quando diz que é uma amiga de longa data, espero que não me tivesse a chamar velha. Mas eu estou aqui ao serviço do Instituto Marquês de Valflor, que é uma organização não governamental para o desenvolvimento, e logo a minha apresentação vai ser com uma tónica ligeiramente diferente, ou seja, a nossa intervenção nos últimos 3 anos, no âmbito do qual venho aqui apresentar uma campanha pan-europeia, que é o Climate of Change, não tem um enfoque tão local, mas tem uma perspectiva mais de abrangência nacional e também europeia, devido exatamente à tónica do âmbito da nossa intervenção enquanto organização que trabalha as questões da cidadania global. E este difícil equilíbrio entre aquilo que acontece no nosso território, mas que também é influenciado e influencia o que se passa a nível mundial. O âmbito da campanha Climate of Change nasceu de uma visão convergente de cerca de 13 países europeus e não só, sobre o difícil equilíbrio entre as pessoas e o planeta. E a história que dá origem a esta campanha, se eu conseguir mexer o cursor, que vou conseguir, porque quando nós temos a vontade as coisas acontecem, é exatamente a história de o primeiro, que seria a primeira pessoa a ter um estatuto de refugiado climático. A campanha Climate of Change procura chamar exatamente a atenção, sensibilizar e chamar a atenção para que haja uma mudança real e concreta entre as pessoas que têm que abandonar as suas comunidades, os seus territórios, em função das consequências dos impactos das alterações climáticas. Como uma parte de nós sabemos, quando se fala de alterações climáticas, o primeiro pensamento vem sobre o que está a acontecer ao nível do planeta. Mas aqui o nosso enfoque procurava ser um bocadinho diferente e o que é que as alterações climáticas impactam sobre as pessoas. E é neste sentido que a campanha Climate of Change procura sensibilizar e chamar a atenção à face humana das alterações climáticas. Permitam-me só muito rapidamente contar-vos aqui a história, porque nós estamos muito habituados a números e a estatísticas, mas números e estatísticas representam pessoas, histórias de vida e famílias. Então, o ponto de partida para estes 13 parceiros a nível europeu que procuraram depois também e conseguiram ter aqui um financiamento da União Europeia e também do Estado português, no nosso caso, foi exatamente chamar a atenção para o que se passa em várias comunidades, um pouco por todo o planeta, em função das alterações climáticas e o que cada um de nós pode fazer para alterar esta situação. Então, esta história tem início em 2002 com uma pessoa, o Ion Teitioa, que nasceu no atol do Kiribati, na zona do Pacífico, e teve que abandonar a sua casa, teve que abandonar o seu país devido aos impactos das alterações climáticas, como vocês estão conscientes. Nós, nomeadamente, a questão da subida do nível do mar, a questão de não haver água potável em virtude da subida da água do mar,
à escassez de terras e verificou que a sua pequena ilha estava a ser submergida pela subida do nível do mar. E, como é natural, procura uma situação melhor para si e para a sua família e decide emigrar para a Nova Zelândia. Constitui família na Nova Zelândia, começa a trabalhar, tem família, tem filhos, mas está dependente de um estatuto, um visa de trabalho. Acontece que o visa de trabalho, a autorização de trabalho expira e o governo neozelandês diz vais ter que sair, vais ter que voltar para o teu país, já não tens aqui um estatuto que te permita continuar a viver e a trabalhar na Nova Zelândia. E o Ion, o que é que ele procura fazer? Procura ser considerado e obter um estatuto e um reconhecimento por parte do governo neozelandês que ele próprio, em virtude do seu país estar a ser submergido pela água do mar, de ser considerado um refugiado e ser considerado uma pessoa com um estatuto diferente que lhe permitisse continuar a viver e a trabalhar na Nova Zelândia, porque o país para o qual, o seu país de origem, não teria condições para acolhê-lo nas melhores condições. Acontece que, do ponto de vista do direito internacional, não existe um estatuto que seja reconhecido de refugiado climático. E então o nosso Ion inicia aqui uma batalha jurídica durante vários anos, não só de um tribunal neozelandês, mas depois também a nível internacional para que lhe seja concedido um estatuto de refugiado climático, alegando que estava em causa o seu direito à vida, a uma vida digna, e devido à condição do facto do seu país estar a ser submergido devido às alterações climáticas. Porquê é que isto é importante? Porque nós temos aqui a batalha de uma única pessoa, que é partida com poucos recursos e com um acesso muito limitado do ponto de vista económico, que pudesse constituir uma batalha jurídica, mas de facto conseguiu chamar a atenção da comunidade internacional e de vários juristas, não só neozelandeses, mas como também a nível internacional, e ele alegando que estava ameaçada a sua própria vida. E ele consegue, chamando tanta atenção a nível mediático e não só, que em 2020 há uma decisão histórica por parte do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que afirma que o Estado está a violar as suas obrigações em matéria de direitos humanos se deportar alguém para um país que, devido à crise climática, pode estar a incorrer em risco de vida ou perigo de ser sujeito a um tratamento cruel, desumano e degradante. Embora ainda hoje em dia não exista um estatuto formal de refugiado climático, porque o estatuto, a Convenção de Refugiado surge no pós-Segunda Guerra Mundial e na altura as alterações climáticas ainda não se encontravam na ordem do dia, esta decisão foi uma decisão precursora e de certa forma vem criar aqui um certo enquadramento. A questão está que ainda hoje em dia são muitas as comunidades e muitas as pessoas. Nós não gostamos de dizer que não têm voz, porque as pessoas têm voz, não têm oportunidades para poder fazer valer os seus direitos perante a comunidade internacional. E foi o que esta campanha pan-europeia Climate of Change procurou fazer. Primeiro chamar a atenção, depois denunciar ou trazer ao público e conseguir que haja aqui uma mobilização, não só a nível nacional no nosso território, mas também ao nível comunitário, para esta situação do facto de qualquer um de nós, onde quer que nós nos encontremos, podemos ser potencialmente um refugiado ou migrante climático. Nós realizamos vários estudos de caso, nomeadamente no Senegal, fazendo várias entrevistas e recolhendo vários testemunhos de comunidades pescatórias e não só em vários países do considerado sul global. Mas vocês conseguem imaginar, este projeto teve início em março de 2020 e não sei se vocês se recordam o que é que acontecia em março de 2020. Estamos no início da pandemia. Agora, vocês conseguem imaginar o que é implementar um projeto de dimensão europeia em plena época de pandemia, com uma quantidade de estudos de caso a terem que ser implementados com recolha nos países do sul global e o financiador, neste caso a União Europeia, a dizer, meus amigos, vocês comprometeram-se a realizar estes estudos de caso, portanto, de acordo com este cronograma, portanto, boa sorte e assim vão ter que fazer. E nós assim o fizemos. Temos uma máxima que vem de uma professora do IP de Leiria, a professora Antónia Barreto, que diz como é que nós podemos transformar os constrangimentos em oportunidades. E foi isso que nós tentámos fazer a nível, enquanto parcerias, e é importante ressalvar que não são
não é possível fazer um trabalho destes a nível individual, sendo uma instituição, mas sim através das mais-valias que cada um de nós pode trazer por uma parceria. E foi isto que nós procuramos fazer também com os nossos parceiros do Sul Global. Dentro do possível, conseguimos recolher todos os testemunhos que nos foram possíveis, depois dar origem a estudos científicos. É importante também haver aqui as parcerias, não só das organizações da sociedade civil, mas também da academia, para que nós consigamos ter aqui testemunhos que nós possamos depois apresentar a quem nos representa nas grandes instituições nacionais e europeias, para que haja aqui uma legislação com práticas e políticas que sejam defensoras dos direitos das pessoas, em particular de quem é obrigado a abandonar a sua comunidade devido ao impacto das alterações climáticas. São vários os estudos e com certeza vocês saberão melhor do que eu sobre o impacto que as alterações climáticas têm ao nível das comunidades e das pessoas. Apesar de não haver números certos sobre quantos potenciais migrantes climáticos possam existir a nível mundial, existem estimativas que dizem que até 2050 1.000 milhões de pessoas vão estar sujeitas a ter que abandonar as suas comunidades devido à subida do nível do mar. Em Portugal, nós temos se calhar mais visível o impacto das alterações climáticas aqui na região devido aos incêndios. Eu sou de Lisboa e quando cheguei aqui à zona de Manteigas e fazendo a viagem de Lisboa até Manteigas, e apesar de conhecer a situação através dos mídias, fiquei muito impressionada com o impacto que os incêndios tiveram aqui na região e não só. E Portugal continua a ser muito assolado pela questão dos incêndios. É o que nos leva a questionar o que é que existe mais ainda por arder, não é? Se tudo correr mal e estiver aqui a amassar com esta apresentação, era muito importante para nós que conseguissem reter pelo menos aqui 5 aspectos fundamentais da campanha Climate of Change. A primeira é que a mudança climática é a principal razão para quais as pessoas migram, tendo sempre presente que cada um de nós pode ser um futuro potencial refugiado climático. Geralmente são os mais vulneráveis, são as comunidades mais vulneráveis, aquelas que menos contribuíram para as alterações climáticas, que são os forçados a migrar e são aqueles que vão sofrer o maior impacto, as maiores consequências, as consequências mais pesadas das alterações climáticas, tendo que abandonar as suas comunidades sem tendo recursos para tal. Não existem certezas absolutas, não temos, são apenas previsões, projeções de quantas pessoas vão ser obrigadas a migrar por questões do clima. A questão da migração climática também não é um problema que se esteja circunscrito a uma determinada comunidade, a um determinado país, a um determinado continente. É uma questão que é transversal. E, por fim, a questão do vazio jurídico e legal. O facto de não existir um quadro de proteção para as pessoas que se deslocam a tal reconhecimento internacional de um estatuto de refugiado ou migrante climático, o que traz graves consequências. O facto de não existir um quadro legal jurídico que proteja as pessoas que são obrigadas a deixar os seus países, ficam vulneráveis, não têm qualquer tipo de apoio para os países ou para as comunidades onde eles possam ter que migrar. E foi com base neste ponto de partida, nestas histórias que partilhei, que surge a campanha Climate of Change, sempre acreditando que cada um de nós pode ser um agente de mudança, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós atuemos, seja na escola, seja na família, seja exercendo a nossa profissão. E o facto de ser muito importante, nós também, quando ouvimos falar nas alterações climáticas, pensarmos sempre neste equilíbrio entre as pessoas e o planeta e que existe uma face humana das alterações climáticas. Achamos que, vocês sabem, quando nós temos muitas ideias e estamos em fase de projeto, achamos que tudo é possível. E então decidimos criar aqui um conjunto de ferramentas, de atividades que, de certa forma, ajudassem a sensibilizar os mais jovens, e aqui os mais jovens, para nós foi considerado entre os 16 até os 35 anos, eu já passei essa fase dos mais jovens, mas achamos que seria muito interessante criar aqui um conjunto de produtos que fosse mais ao encontro das camadas mais jovens, nomeadamente um podcast, para o qual eu vos convido também, sempre que possível, a acompanharem. O podcast Mudam-se os Tempos,
que é liderado por uma jovem ativista, Carolina Salgueiro Pereira. Criámos também, porque achamos que era uma boa ideia, temos uma playlist do Spotify com um conjunto de músicas que nós fomos selecionando, e esta lista do Spotify é aberta, ou seja, cada um de vós pode fazer aqui uma sugestão de músicas que possam inspirar a mudança do mundo. Criámos vários manuais para jovens ativistas, que é o Time to Act, e a grande loucura que vocês veem, aqui é um mural, nós achamos que temos sempre que pensar em grande, então convidámos uma artista de arte urbana, a Pitanga, e aquilo que começou por ser um grafite num muro, acabou por ser um grafite numa empena de 22 metros de altura, num parque da Universidade, da Faculdade Nova de Lisboa, e esta pintura que serviu, este grafite que serviu de inspiração, foi um dos estudos que nós realizamos também no Camboja e que representa exatamente uma mãe que teve que sair da sua comunidade com os filhos em virtude das alterações climáticas. A arte é uma das formas de expressão por excelência em que nós podemos também usar para promover e sensibilizar para a educação global, mas também a parte mais científica, de investigação, de pesquisa, através de colaboração não só com a academia, mas também com investigadores. Deu origem também a um conjunto de estudos sobre o desenvolvimento e as alterações climáticas. Temos muito mais materiais que foram criados no âmbito desta campanha, mas tendo em conta que o Zé Luís já me está a fazer sinal que o meu tempo está prestes a terminar, gostaria também de agradecer a vossa atenção. Deixamos aqui os meus contactos, os meus e os da minha colega Mónica, para o caso naquilo que considerarem que serem interessante ou pertinente para a vossa atividade. E, por fim, gostaria de agradecer a vossa atenção. Muito obrigada. Bem, agora temos uns minutinhos para perguntas ou para intervenções do público, e porque era suposto termos três oradores, houve um dos oradores que ficou perdido nas brumas da interioridade, 4, e foi uma das oradoras que ficou perdida nas brumas da interioridade, e portanto temos aqui 10 minutinhos em que podemos responder a perguntas. Quem quiser, levante o braço. Está ali uma pessoa ali à frente já. Pronto, digam depois quem é. Professora Emília, verdade? Sim. Pois. Pode me dizer um pouco mais sobre a produção fílmica? Se, por exemplo, os alunos tiveram intervenção, fizeram algo, ou teve alguma empresa, como é que foi feito esse? Bárbaro, parabéns. Pronto, a professora respondeu que foram os alunos. Tá? Agora temos ali outra pessoa também ali ao lado. Olá, bom dia a todos. Eu prometo que não vou cantar. Queria são mais algumas questões, assim, pensamentos do que outra coisa. Em relação, gostei de todas as apresentações. Em relação à professora da Escola José Gomes Ferreira, queria perguntar se vocês plantaram algumas plantas invasoras. Eu digo isto porque, de acordo com alguns protocolos de biologia, por exemplo, que usam erva da fortuna, Tradescantia fluminensis, aqui há tempos deparei-me com uma professora que dizia exatamente que tinham estado a recuperar o jardim da escola e plantaram Tradescantia. É uma planta que é terrível, portanto, pedia-vos a todos para terem cuidado com isso. Houve também, sei também de alguns casos em que têm plantado lantana câmara para atrair polinizadores, que é também uma planta exótica invasora. Depois, em relação à última palestrante, eu tenho sempre uma dúvida, até que ponto, eu acho bem que se apoiem os indivíduos, mas acho melhor ainda que se apoiem os Estados, porque vão ser os Estados mais pobres que vão ter problemas, e emigrar é difícil, deixar as pessoas, deixar a família, deixar os amigos. Eu sou muito mais a favor de haver uma política global, de apoiar aqueles países
que estão a ser os mais pobres foram exatamente aqueles que foram mais afetados com a pandemia, por exemplo. Sou a favor de uma nova economia global, sou a favor de uma fraternidade global, para que efetivamente as pessoas não tenham que emigrar. Eu sou de uma família com imigrantes e é triste para quem fica e é triste para quem parte. Em relação à tradescância, eu já usei há muitos anos, já não uso, já não temos. Estamos a tentar eliminar invasoras, que temos bastantes, canas, aquela planta que vem das Américas do Sul, as plumas, porque estão a nascer em tudo quanto é sítio, mas aquilo que nós estamos a fazer, além de termos árvores de fruto e outras plantas para consumo humano, estamos a tentar eliminar e até a usar em nosso benefício a limpeza dessas plantas que nós não queremos. Por exemplo, os chopos não são do vizinho do lado, mas, por exemplo, temos a casa invadida por chopos, que dá cabo da canalização, etc. E estamos a cortar e a usar os ramos para fazer pirâmides para trepadeiras, etc. Portanto, estamos a tentar... E a intenção do bosque é que ele terá plantas para utilização humana, mas também terá plantas para a utilização de insetos e de outros animais, e a máxima é essa, é fazer desaparecer as invasoras, embora saibamos que não conseguimos sozinhos, mas vamos avançando pouco a pouco. Mas não há tradescância na escola. Porque para ver estomas e células da epiderme, as outras plantas também têm, não é? Quer dizer alguma coisa? Ou só dizer sim, também concorremos. Eu concordo, estávamos a falar com a pessoa que acreditava que depois da pandemia íamos ficar todos mais amigos e ia haver uma outra solidariedade, e depois foi para mim um grande choque verificar que isso não está a acontecer. Acho que a questão de intervenção junto dos Estados, ou uma intervenção orientada para os Estados mais vulneráveis, não invalida que haja também aqui uma intervenção junto das comunidades, ou seja, uma não exclui as outras, eu acho que são complementares. Enquanto organização da sociedade civil, o nosso compromisso é dar uma resposta mais imediata às comunidades e às populações, sabendo que uma intervenção junto de um Estado implica, do ponto de vista temporal, um outro exercício, e nem sempre os Estados nos consideram, enquanto organizações da sociedade civil, com um estatuto ou enquanto interlocutores válidos. Depende muito depois também do interlocutor que nós estamos a falar. Mas temos aqui dinâmicas que são muito mais imediatas, não é? Das comunidades, e nós vimos agora com a questão, e não me querendo desviar muito com a guerra na Ucrânia, de quem estava a tentar sair do país e que era preciso dar aqui uma resposta mais de ajuda humanitária, de ajuda de emergência, havendo depois também outro tipo de relacionamento, de relação com o Estado, são complementares. Complemento a resposta da Ana, enfim, as respostas que são mais ao nível de nações e ao nível de Estados são sempre demoradas, porque há sempre uns que estão a tentar... Uns estão a tentar explorar alguma coisa, outros estão a tentar adiar, e eu dou sempre o exemplo da questão do Fundo para Perdas e Danos, que agora na COP foi aprovado. A ideia foi proposta, curiosamente, pelos Fiji, em 1991, antes de haver COPs. Portanto, demorou 31 anos para que dissessem, ok, então vamos... Se calhar é uma boa ideia os países ricos compensarem os países pobres por aquilo que perderam. 31 anos. Pronto. E foi só para dizer, ok, vamos compensar, porque agora ainda vai ser mais 3 ou 4 até dizer quem compensa, como é que compensa, porque é que compensa, etc. Portanto, eu digo que mexer com os Estados é sempre uma questão geracional. E eu digo mesmo geracional porque em 91 foi quando eu entrei para a faculdade e o meu miúdo mais velho sai da faculdade no próximo ano. Portanto, é literalmente uma geração e um bocadinho que é para as coisas funcionarem. Sim. Não, desabafa à vontade, que a gente depois pode juntar-se todos e chorar um bocadinho nos ombros uns dos outros, né? Também ajuda. Mais perguntas? Temos mais espaço para mais 2 perguntas rápidas com respostas rápidas, se for preciso. Ok, temos ali uma pergunta. Posso falar? Estou. Está lá atrás. Okay. Onde? Está aqui com a professora Clarice Ferreira. Sim. Eu vou-me apresentar agora como professora Clarice Ferreira e vou falar um bocadinho também pelo trabalho da minha colega Emília Martins, que está aqui e fez uma apresentação espetacular.
O trabalho dela é muito mais do que o que está ali representado. Eu tenho acompanhado, não só o dela, como de outros professores, que são meus amigos também. Está aqui também uma outra professora maravilhosa, que é a professora Helena Moitadeus, e muitos outros que eu não sei o nome, mas queria parabenizar o trabalho destes professores que vêm até aqui às jornadas de educação ambiental, às 29ª jornadas, e que vêm a mostrar o que fazem nas suas escolas, e não mostrando... Poderiam estar aqui todos a mostrar, porque o trabalho que estes professores que aqui estão é magnífico. Eu também sou professora, eu também faço muitas coisas dentro da minha escola e além de escola, como vocês já sabem, e sinto que nós devíamos dar uma salva de palmas aos professores, se faz favor. E sim, os professores estão cansados e nós precisamos de elogios e precisamos de força para ir para a frente. Depois queria dizer também... E sim, depois também queria parabenizar a Ana Sanches, que fez uma apresentação espetacular, também gostei muito e temos muito a falar, eu e a Joana Diniz, da Áspia, sobre o projeto Rios e com a Ana Sanches, está bem? Ana Sanches, ok. E também a colega que apresentou, por último, sobre estas situações de educação para o desenvolvimento e etc., que eu ainda não sei muito, mas vou começar a explorar através de ti, que és especialista. Já tenta lá. Pronto. E eu não é uma pergunta, é mesmo um comentário, e é esta situação que eu queria falar. Agora vou passar para outra pessoa, pode ser? Era ali... sim. Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. A minha questão era relativamente às espécies exóticas e invasoras, se efetivamente são abordadas nas temáticas da educação ambiental, porque efetivamente têm sido apresentados muitos projetos interessantíssimos em que se fala da importância da biodiversidade e a passagem desses valores para as gerações mais novas, mas as escolas também são um meio onde se pode disseminar informação. E relativamente às espécies invasoras, exóticas, quer as plantas, quer as espécies da fauna, se é efetivamente temas que são abordados e também na execução de todos os projetos que fazem, se têm a noção que é importante quando mudam de sítio, de modo a não estar a propagar essas espécies, se têm cuidados na desinfecção de materiais, de equipamentos. Pronto, são várias questões. Desculpem, não queria me estar a alongar, mas acho que é o sítio certo para serem abordadas e tentar melhorar. Obrigada. Obrigado. Resposta rápida. Sim, não sei. Ai, meu Deus. Falamos das espécies invasoras, tanto animais como plantas. Ainda na semana passada estivemos a construir armadilhas para a Vespa Asiática, armadilhas essas que foram estudadas de forma a proteger também as nossas espécies, de modo que houvesse escape para algumas das nossas espécies, e foram os alunos que as construíram. E na eliminação das invasoras exóticas, temos que falar, é óbvio, elas estão lá e dizemos não queremos. Lembro-me, não foi antes da pandemia, houve um grupo de alunos que quis construir um lago artificial e eu não quero aqui espécies proibidas, e mesmo assim eles puseram, olha, agora temos pena, mas vão ter que as tirar. É um dia-a-dia, é falar sobre o assunto. É óbvio que não conseguimos eliminar, eu com uma turma, ou mesmo que vá mais alguém com outra turma, não conseguimos eliminar. O quintal da escola é relativamente grande e está bem contaminadito, como a zona à volta.
E vamos fazendo pouco a pouco, de modo a que eles fiquem sensibilizados, mas não podemos ir lá, olha, agora vamos arrasar as canas todas, ou outra coisa qualquer. Pronto. Mas vamos falando bastante sobre o assunto, sim. E faz parte dos conteúdos programáticos também. Vá, 10 segundos. Pronto, como professora de Ciências de segundo ciclo, gostava de saber como é que consegue gerir a parte dos conteúdos e do programa, porque nós estamos sempre muito preocupados em cumprir o programa. Raramente acabamos o livro, os manuais, não é? E claro que são sempre, não é obrigatório estar a seguir tudo religiosamente, mas... Eu posso responder a essa. O meu miúdo teve 18 no exame de Biologia, apesar de andar não sei quanto tempo a cavar na horta. Portanto, em que tempo há espaço para tudo e eu acho que eles precisam também de um escape. Claro que sim, mas em que tempos há algum clube, há alguma... Como é que isto funciona? Se é na aula ou se é fora da aula? Eu não sou muito adepta de clubes. Sim, ok, pronto, desculpem. Eu não falo todos os dias com o microfone. O que eu estava a dizer é que nunca trabalhei... Quer dizer, há 30 anos talvez tenha trabalhado num clube, mas não sou muito adepta de clubes, porque para já aparecem poucos e depois aparecem, no princípio aparecem mais e depois começam a escassear. Eu junto estas tarefas à medida que vou explorando os conteúdos. E, quer dizer, às vezes dou aulas, não é? Mas quando vamos para a horta, quando vamos para a horta ou quando vamos trabalhar para aqueles sítios, aprendemos bastante, porque eles encontram o inseto tal, a larva tal, não sei das quantas, e eu acho que é uma grande aprendizagem. Eu prefiro que eles saibam o que é uma larva, o que é uma cianobactéria, etc., do que saibam o ciclo de Krebs de cor. Porque o ciclo de Krebs é para a faculdade, não é para o ensino secundário, mas pronto, isso é outro assunto. Agora lembrei-me de uma coisa que entretanto esqueci. Que durante a pandemia estavam em casa fechados, mas já se podia sair, até não sei, e eu convidei os meus alunos todos a saírem e a irem fotografar a biodiversidade, de modo que eu pudesse ver em casa. Então, uma das coisas que fazia parte da lista eram as cianobactérias. Se vocês têm que fotografar cianobactérias... professora, desculpe lá, mas nós não temos microscópio. Como é que vamos fotografar as cianobactérias? Disse, olha, não sei, vocês vão à loja mais próxima de máquinas fotográficas e pedem uma pecinha para adaptar ao telemóvel, que custa 1.500 euros. Estava na brincadeira, claro. Eu disse, eu quero que vocês fotografem a colónias. E então lá descobriram as ditas cujas colónias, claro que fui dando exemplos e etc., mas a maior parte deles cumpriu a tarefa e olhou para as coisas, que é muito importante que eles olhem, que vejam aquilo que está à sua volta. Eu lembro-me do primeiro ano que estivemos a fotografar a biodiversidade na escola, a maioria dos alunos apresentou fotografias de patos, pombos, hortênsias e rosas. E hoje em dia já conseguem ver mais do que isso. Já cheguei a uma aula e um aluno tinha um inseto preso na tampa da caneta porque queria que eu o fotografasse. Se eles conseguirem olhar e ver muito mais do que aquilo que conseguem ver no dia-a-dia, para mim já está muito bom. Depois o resto virá. Pronto. E agora, chamou a Bela, que é para...